Estrela. Primeira coisa, eu sempre gosto da primeira coisa de falar é da etimologia da palavra, né? Então, a palavra estrela, né, de acordo com o que a gente estuda aí, ela tem uma raiz proto-indo-europeia, tá? Proto-indo-europeia, beleza? Que quer dizer algo como queimar, tá? Então, estrela quer dizer algo que queima. E tem todo sentido, né? Lógico, o pessoal olhava aquilo ali e via... daqui a pouco eu vou falar, tá? Mas estrela não é nem bola de fogo, nem bola de gás, tá? É um outro estado da matéria. Agora, pense só você na seguinte situação, cara. Você vive há 20, 30 mil anos atrás e olha para o céu e vê aquele monte de pontinho ali no céu. Então, a primeira coisa que vai acontecer, né, é que você não tem nem noção do que é aquilo, certo? E aí você vê que aquelas estrelas lá, elas acabam ficando fixas no céu. Então, a primeira coisa que apareceu, o nome, né, que apareceu, são de estrelas fixas. Só que quando os antigos observavam para o céu, eles viam se mexendo em relação às estrelas uns outros pontinhos luminosos. Esses pontinhos eles chamaram de quê? De planetas. A palavra planeta, ela quer dizer errante. Então, digamos assim, o céu dos antigos era dividido em estrelas fixas e estrelas errantes, que eram os planetas, tá? É isso que acontece. Com o passar do tempo, e o pessoal começou a observar o céu, e eles viam que existiam determinados conjuntos de estrelas que se repetiam de tempos em tempos no céu. Então, por exemplo, numa determinada estação do ano, que eles nem sabiam o que era isso, eles viam um grupo de estrelas no céu. Cada noite aquele grupo estava mais alto, até que chegava um ponto que aquele grupo de estrelas desaparecia. E só ia reaparecer no outro ano, naquele mesmo período. Que período que é esse? Ou era um período que batia com seca, ou era um período que batia com chuva, ou era um período que batia com o florescimento de determinados tipos de vegetação, ou era cheia de rio e tudo mais. Então, e eles começaram a observar isso, pessoal, é muito importante. Lembrando que ainda não existia nem esse conceito de constelação. O conceito de constelação foi algo que foi vir muito, muito depois, tá? Mas eles viam grupos de estrelas que iam passar. Não tem como você olhar para o céu e não perceber as Três Marias. Cada dia que passa, as Três Marias estão num lugar até que, de repente, ela desaparece lá. Então, a estrela, as estrelas, na verdade, né, acabaram sendo usadas muito para se fazer o quê? Para se fazer medição da passagem do tempo. Beleza? Isso é uma das coisas muito importantes. Com o tempo passando, chegando ali nos anos 1500, já saindo, né, dessa coisa mais pré-histórica, onde não se tinha nada, alguns astrônomos ou filósofos, que na época eles eram chamados, né, não tinha essa divisão, tá? Antigamente todo mundo era filósofo e filósofo natural, depois aí dentro da filosofia natural se dividiu e quebrou lá nas áreas do conhecimento. Mas muito bem. O primeiro catálogo de estrelas que a gente tem notícia foi feito no ano 300 a.C. e é o catálogo que foi criado pelo Aristilos. Só que o catálogo de estrelas mais famoso de todos os tempos antigos, do tempo antigo, é o catálogo do Hiparco, que foi feito no século II a.C., aonde, olha só, presta atenção, o Hiparco, que é um astrônomo, ele conseguiu medir e ele fez um catálogo do céu, um negócio muito legal. Ele conseguiu medir 1.200 estrelas, tá? 1.200 estrelas o Hiparco conseguiu medir no céu no ano de... Deixa eu ver aqui que ano que foi o Hiparco, tá? O Hiparco foi no século II, né? Século II a.C., o grande Hiparco fez o primeiro, né? Vamos dizer assim. Não é o primeiro, mas é talvez o mapa de estrelas mais conhecido que se tem notícia, tá? E esse mapa ele é tão importante que séculos e séculos depois, né? Séculos e séculos depois,
uma missão da Agência Espacial Europeia que precedeu a missão Gaia, se chamou Hiparco. E sabe por que essa missão chamou Hiparco? Porque essa missão ela tinha como objetivo medir a posição de estrelas, ou seja, fazer o que o nosso queridíssimo Hiparco fez, só que lá no século II a.C. Estou tentando achar aqui. Estou tentando achar aqui. Aqui tem uns negócios muito legais para a gente falar, tá? Essa parte do estudo, né, da história da astronomia é muito legal, tá? É muito legal mesmo, porque nos remete aí a momentos muito interessantes, tá? Ué, cadê o catálogo? Aqui, ó. Ah, e tem uma coisa, tá? Antes que eu me esqueça. Isso a gente tá falando de coisa ocidental, tá, pessoal? Coisas do Ocidente. Por quê? Porque lá na China, por exemplo, conta-se a história que lá na China o pessoal já tinha mapas muito mais detalhados das estrelas. Tá bom? Então, o Hiparco é um cara muito importante nessa história toda, porque ele faz esse primeiro grande catálogo estelar que a gente tem notícia, tá bom? Muito bem, o tempo continua passando, né? E o pessoal começa, então, a observar mais. Então, o pessoal na Babilônia, o pessoal na Mesopotâmia, toda essa galera aí começou a fazer muitas, né, observações de estrela. Outro, né? Uma coisa muito importante do Hiparco, tá? O Hiparco, o catálogo de estrela que o Hiparco fez foi usado pelo Ptolomeu depois. E o Hiparco foi o primeiro a descobrir uma estrela. Daqui a pouco eu vou explicar isso tudo com mais detalhe. Um negócio chamado nova. Não é supernova, é nova, nós vamos entender o que é isso. Mas, como eu falei, lá na China, muito provavelmente, a gente já tinha muita coisa sendo feita e muitos catálogos de estrela sendo feitos também. Mas o Hiparco tem essa importância muito grande, porque foi ele que observou a primeira nova, foi ele que observou o catálogo dele, que foi usado pelo Ptolomeu. Beleza? Aí depois, né, vai ser aí toda a história e tudo mais que nós vamos ver pela frente. Outra coisa muito importante para vocês entenderem. Não tirando 3 estrelas, basicamente, a R Dorados, Antares e Betelgeuse, tirou essas 3 estrelas, qualquer outra estrela que você observa, não importa o telescópio que você usa, você pode usar o Keck de 8,4 metros de diâmetro, ou pode usar o seu 70 milímetros, a estrela vai ser a mesma coisa, vai ser um ponto, tá? A estrela vai ser um pontinho que você vai ver ali. Show de bola? Essas 3 a gente consegue ver a superfície dela, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, é algo assim realmente impressionante, porque são estrelas muito grandes, tá? E que estão a uma determinada distância da Terra que a gente consegue ver tudo isso. Fora isso, todas vão ser um ponto. Mas se elas vão ser um ponto, qual é a diferença de eu olhar com um telescópio e com outro? A diferença é o tipo de equipamento que você coloca no seu telescópio. Então, você vai lá e coloca um espectrógrafo, né, muito poderoso. E nesse espectrógrafo muito poderoso, você consegue, então, ter uma ideia, né, de várias características da estrela. Tá bom? Então, isso aí é uma outra coisa muito, muito importante da gente falar. Grande Michele mandou 5 e tá aí, ó. Se nós humanos estivéssemos no espaço perto de uma estrela, daria para vê-la como nas fotos, com aquelas cores? Não, Michele. Por quê? É a mesma coisa do Sol, né? O Sol, o pessoal fala, é branco e tal, né? Que você está no espaço e vê ele branco. Mas o Sol é uma estrela amarela, tá? Na verdade, o Sol é uma anã amarela do tipo G6, tá bom? Então, aquelas cores que a gente vê na estrela,
Aquelas cores são colocadas pelos astrônomos para poder estudar, tá bom? Samuel Expor mandou 10. Salve, Serjão. Sobre Betelgeuse, qual a expectativa para ela? Quando ela vai virar uma supernova? O que vamos ver? Terá efeito sobre nós? Vou começar pela última pergunta. Não terá efeito sobre nós. Quando que ela vai virar supernova? Não sabemos, tá? Ela provavelmente vai virar supernova porque ela é muito grande. Agora eu vou entrar nesse papo com vocês, tá? Do tamanho das estrelas. E o que nós vamos ver no céu quando ela virar supernova? Reza a lenda, dizem aí que nós vamos chegar a ver ela de dia, tá? Vamos ver ela de dia. Bateu 3.000 pessoas aí? Tá batendo? 3.000? 3.350 pessoas? Muito obrigado a todos, tá? Já respondo para vocês. Muito bem.